Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa meditação de hoje é Mateus, capítulo 16, dos versículos 1 até o versículo 12. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte, a palavra de Deus: o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. É isto, irmãos, exatamente. Nós nos deparamos com essa leitura, né? Bem semelhante a essa leitura aqui, poucos dias atrás, né? Mensagem bem semelhante, mas não é, pode parecer que é a mesma mensagem, mas é outro capítulo, tá bom, irmãos? Ok? Tá certo? Né? E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, percebendo, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É impressionante, irmãos, como os fariseus, né, e os saduceus, né, eles tentavam Jesus o tempo todo, né, pedindo um sinal do céu, né? E Jesus, né, chamou eles de hipócritas, exatamente porque eles conheciam sinais dos céus, né, sinais dos tempos, olhando para o céu, né? Assim como nós também conhecemos, nós também aprendemos a conhecer. Nós sabemos quando vai chover, quando vai fazer frio, se vai esgiar ou se não vai, se amanhã vai amanhecer de sol ou não. Independente da previsão do tempo que nos dá os meteorologistas, né? Nós que temos um pouco já de experiência de vida, nós conhecemos o tempo olhando para o céu, né? Céu cheio de estrela, nublado, enfim, né?
E eles sabiam, mas o negócio deles era provocar Jesus o tempo todo, né? Era para o tentar o tempo todo, para poder aborrecê-lo, né? E contrariá-lo em tudo aquilo que é da missão que ele tinha a fazer, né? Eles eram os verdadeiros aborrecentes, eles não faziam outra coisa a não se aborrecer Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: glória a Deus, aleluia, Jesus. É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o pão, sobre o não teres fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, né? E é coisa impressionante, ainda na mensagem de ontem, no vídeo de ontem eu falei, né, sobre a memória curta do ser humano, né? Eles tinham acabado de ver esse milagre extraordinário, maravilhoso, né, dos 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E já pouquinhos dias na frente se deparam com a mesma situação e eles não lembravam mais do milagre que Jesus tinha feito, né? E Jesus puxou a orelha deles dizendo, né, chamando eles de homens de pouca fé, né? Porque vocês não lembram não do milagre que foi feito, de quantos dos 5 pães, dos 2 peixinhos, dos 5.000 homens que nós alimentamos, né? Homens de pequena fé, né? Por quê? Porque se eles tivessem uma fé maior, com toda certeza, eles estariam lembrando desse milagre e falavam: não, o meu Senhor fez, ele pode fazer de novo, porque Jesus disse naquele momento para eles, né, que a multidão estava com ele há 3 dias, né, e não tinha comido nada, né, e ele não queria despedi-las sem alimentá-las, porque elas precisavam de comer, né. Quer dizer, o que eles eram para lembrar e dizer naquele momento para Jesus? Não, Senhor, o Senhor alimentou 5.000 3 dias atrás, né, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, né. Hoje nós temos aqui 7 peixinhos e alguns 7 pãezinhos, 7 pães e alguns peixes, e o Senhor pode fazer de novo, né? O Senhor fez, o Senhor faz de novo, o Senhor faz outra vez, né? E Jesus queria ouvir da boca deles essa confirmação, né? Tanto é que Jesus falou para ele: homens de pequenas fé, não lembra do milagre que foi feito, tão grande milagre, uma quantidade de gente maior com menos peixe, né, que comeu, que se alimentou, né? Quer dizer, só que Jesus não discutiu com eles, Jesus simplesmente perguntou: quantos pães e peixes temos aí? Ah, temos 7 pães e alguns peixinhos, né? Trazemos aqui. Mandou a multidão sentar e repetiu um milagre tão grande, maravilhoso, tanto quanto o primeiro, né? Coisa tremenda, coisa maravilhosa, né, irmãos? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então não compreendestes que não falei a respeito do pão, mas vos guardasseis do fermento dos fariseus, dos saduceus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então compreenderam que não dissera que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, né? Exatamente, nós falamos sobre isso dias atrás, e Jesus continua falando aqui, e nós meditando e argumentando nas palavras de Jesus aqui já no Mateus 16, né? Não, então compreenderam que não disseram do que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, né? E a Bíblia fala, né, as más conversações corrompem os bons costumes, né? E eu não canso de repetir essa meditação, nessa palavra, sobre essa afirmação. As más conversações corrompem os bons costumes, né? O que é más conversações, né? É roda de escarnecedores, né?
tititi, disse-me-disse, é dar ouvido a pessoas de má índole, ficar ouvindo, né? Nós não precisamos ser mal educados, né? Quando uma pessoa dessa natureza, desse tipo, chega para nós não precisamos ser mal educados e repreender a pessoa ou não dar atenção, largar falando sozinho. Mas de forma amorosa, de forma humilde, nós pedir a pessoa para mudar de assunto, né? Mesmo na nossa casa, se alguém vem nos visitar e vem falar mal de alguém, né? Nós devemos pedir para essa pessoa, fulano ou fulana, por favor, vamos mudar de assunto? Esse assunto aí não me interessa, tá certo? Vamos mudar de assunto, tá bom, fulano? Tá bom, Bertano? Tá bom, ciclano? Tá bom, fulana? Né? E pedir para mudar, porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? E as doutrinas dos fariseus era só más conversações e mais nada. Era só defamar Jesus e mais nada. Eles não faziam outra coisa. Eles queriam fazer valer aquilo que eles aprenderam e conheceu da lei de Moisés, né? Inclusive introduzindo doutrinas de homens para poder fazer valer a lei de Moisés naquilo. Eles tentavam colocar palavras na boca das pessoas, no ouvido, no coração, e fazer as pessoas proceder segundo aquilo que eles achavam que deveria ser, né? E Jesus chegou, fazendo tudo novo, não acabando, não retirando nenhum tio, nenhum jota, nenhuma vírgula de nada que Deus deu para das leis que Deus deu para Moisés, né? Mas Jesus veio no tempo da graça, né? Ele veio no tempo da graça, fazendo com que tudo aquilo se cumprisse, mas sem dor, sem sofrimento, sem sangrar, né? Porque naquele tempo doía, naquele tempo sofria, naquele tempo sangrava e naquele tempo morria se não cumprisse. E Jesus veio fazer cumprir por amor, né? Pela graça, pela justiça, né? Então, de modo que foi isso que acontecia o tempo todo, e eles pediam um sinal para Jesus, né? E Jesus repetiu novamente, né? Essa geração adúltera não terá outro sinal senão o sinal do profeta Jonas, né? Que era o único sinal que eles iriam entender que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Eles viam milagre todo dia, Jesus fazendo milagre, né? Mas estava o tempo todo ali retrucando, insultando e pedindo publicamente dessa forma para poder insultar Jesus, né? E Jesus, uma geração má e adúltera, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, o dia que eu for crucificado, morto e sepultado, e ressuscitar ao terceiro dia, aí vocês vão crer, né, que vão crer em mim, né? Aí vocês vão ter um sinal definitivo que nunca mais vocês irão duvidar, né? E assim foi feito, né? Quando Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou, né? Aí houve trevas, aquela escuridão tremenda, ficou metade do dia no escuro, né? Aí eles creram que Jesus era verdadeiro, o Filho de Deus. Quando ele deu o brado na cruz, essas coisas todas aconteceram. Mas só uma pequena referência aqui: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento. Aqui, fermento, um símbolo do mal e da corrupção. Jesus taxou o fermento apenas como símbolo do mal e da corrupção por causa da conversa dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, que era introduzida no povo e mudava a cabeça do povo, né? Glória a Deus, aleluia. Aqui o fermento, um símbolo do mal e da corrupção. Refere-se aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Cristo chama de fermento a doutrina deles, né? Porque uma pitadinha de fermento leveda a massa toda, como disse Jesus, né? A pessoa vai para a igreja semana inteira, ali o pastor pregando, falando, mostrando, aí ele vai para a roda dos escarnecedores, para as más conversações, os tititivo disse-me-diz, e ouve ali naquele momento algo que tira tudo que ele ouviu a semana inteira de bom, uma palavra torcida implantada por um filho do maligno, por Satanás, e acaba fazendo com que ele perca tudo que aprendeu durante a semana. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Cristo chama de fermento a doutrina deles, porque
até mesmo uma pequena quantidade pode penetrar num grande grupo de pessoas, influenciá-las a crer em coisas erradas. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome de Jesus. Amém?